Boa tarde, meus queridos irmãos da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, daqui de Porto Alegre. É uma alegria estar com vocês hoje para falar sobre um assunto interessante, que é eu, nós e o planeta. Né? Ao ensejo do dia 5 de junho, né? Que é o dia importante para o meio ambiente. E então a gente vai conversar sobre isso, né? Mas lembrando sempre, um pequenininho histórico, né, antes de a gente começar efetivamente a tratar desses assuntos, é que o orbe terrestre, a casa onde a gente vive, foi criada há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Tá? O livro A Caminho da Luz traz isso e confirma isso espiritualmente, tá? O que os nossos cientistas já tinham observado. Né? Mais ou menos uns 70 milhões de anos, começou a era dos mamíferos. Né? Bom, mais antiga espécie de hominídeo, que foi o Australopithecus, apareceu na face da Terra há mais ou menos 3 milhões de anos. E o gênero Homo, né, que é o Homo habilis, foi o primeiro gênero Homo que apareceu, foi há mais ou menos 2,5 milhões de anos. Surge na África Oriental. Os primeiros fósseis, né, humanos encontrados na Etiópia, mais ou menos 160 mil anos. Mas os cientistas acreditam que nós existimos na face da Terra mais ou menos uns 200 mil anos. Ok, até aí não tínhamos problema nenhum de ambiente. Eis que surgimos nós, os seres conscientes, seres inteligentes, entre aspas, e passou-se o tempo, né, mais ou menos 200 mil anos. Há 254 anos se criou a Revolução Industrial, né, com o tear, com as máquinas a vapor, enfim. E isso tudo começa lá por volta de 1760, enfim, entra em 1800, enfim, início de 1800, tem essa transformação de método de produção, né, que era um método de produção artesanal e passa a ser industrial. Né? Depois, Henry Ford, no início do século, final do século e início do século XX, né, ele cria a questão da feitura em série nas fábricas. Né? Bom, a partir daí o nosso meio ambiente só declina. Né? Então, do primeiro hominídeo que pisou na face da Terra 3 milhões de anos atrás até hoje, a gente vê o nível de degradação que a nossa espécie trouxe para o nosso planeta. Mas como nada está perdido, né, a gente tem a inteligência que Deus nos deu para que a gente consiga pensar sobre isso, analisar essa questão e de ver como a gente pode melhorar, primeiro a nós mesmos, né, e depois melhorar o nosso orbe terrestre, influenciando quem a gente pode influenciar nos nossos meios de contato, sejam eles físicos, ou virtuais. Né? Então a gente pode fazer a nossa parte, né? A parte do passarinho no incêndio, né? Que ele buscava um pinguinho de água para colocar no incêndio, aí perguntaram para ele por que ele fazia isso, ele disse, eu estou fazendo a minha parte. Então não importa que as outras pessoas não façam, importa é o que a gente vai, ao final da nossa encarnação, nós como dos espíritas, a gente vai dar conta daquilo que a gente fez de bom, daquilo que a gente fez de ruim e daquilo que a gente se omitiu. Né? E nesse campo do meio ambiente tem muita gente que se omite para não se incomodar, principalmente no nosso meio espírita. A gente nunca pode esquecer que o primeiro tratado sobre ecologia que a gente tem conhecimento na face da Terra é a lei da destruição e a lei da conservação no Livro dos Espíritos.
Muito antes, uma década antes de ser criado o termo ecologia, o nosso Livro dos Espíritos já trazia um tratado sobre isso. Né? 2 anos antes de Darwin lançar a Evolução das Espécies, o Espiritismo já tratava sobre isso, através das obras básicas, através da codificação de Kardec. Então, nós espíritas temos no nosso DNA a conservação do meio ambiente. Isso a gente não pode esquecer, porque no Livro dos Espíritos e também no Evangelho, a espiritualidade nos traz que aquilo que fizermos, aquilo que não fizermos, nos omitirmos, e aquilo que a gente fizer de mal, a gente vai ter que ressarcir desde o pequenininho momento até o grande momento. Mas o que a gente pode imaginar assim, como definição de bem e de mal para a gente ter certeza daquilo que a gente está fazendo e o que a gente está fazendo? Bom, o Evangelho diz que o mal é tudo aquilo que nos afasta das leis de Deus, inclusive das leis morais. E o bem é tudo aquilo que nos aproxima das leis de Deus. Então a conservação do meio ambiente é fazer o bem. O desperdício, a depredação do nosso ambiente é fazer o mal. Então nós vamos, em algum momento das nossas encarnações, a gente vai resgatar aquilo que a gente fez de desperdício, fez de mal para o nosso orbe, porque a gente não pode esquecer que a preservação do nosso orbe, e eu costumo brincar, né, que o espírito é muito egoísta, e ele preserva o meio ambiente, não é para o seu filho, para o seu neto, também é, mas para nós quando retornarmos, se a gente, como espírita, uma das nossas bases é acreditar na reencarnação, eu vou acreditar que mais cedo ou mais tarde eu vou voltar para esse orbe, se assim for possível, né, porque a gente sabe que tem... Agora estão separando o joio do trigo, né? O pessoal, segundo Joana de Ângelo, o pessoal que teme em fazer o mal vai reencarnar num planeta primitivo que ainda não tem nem condições de vida, agora eles estão tratando disso. Bom, mas não importa, vamos lá, vamos pensar que a gente vai reencarnar aqui, né? Qual é o orbe que nos espera? É um planeta em regeneração. A gente está no caminho de transição para um planeta em regeneração, de provas e expiações para regeneração. Mas onde é que está escrito ou descrito como será o ambiente de um planeta em regeneração? A gente pode deixar um planeta horrível para regeneração. E que a gente tenha que buscar no futuro o equilíbrio do planeta novamente. Mas por que fazer isso sabendo que a gente vai voltar aqui? Por que a gente vai desperdiçar os nossos recursos? Por que a gente vai colocar lixo na rua? Não existe rua, né? Lá na rua é o ambiente em que eu vivo. É aí que eu estou colocando o meu lixo. Né? Então, quanto menos lixo, quanto menos resíduo eu produzir, melhor vai ser para o ambiente, melhor vai ser para mim, menos coisas eu vou ter que resgatar no futuro, né? Então tudo que eu puder cuidar de ambiente, isso é espírita, isso está no nosso DNA. O movimento espírita não pode botar isso para baixo do pano, não pode ter medo de falar sobre isso, porque isso é obras básicas, isso é DNA espírita. E se eu quero ser espírita, no mínimo eu tenho que ler as obras básicas. E, no mínimo ainda, eu tenho que tentar colocar em prática aquilo que eu aprendi como ensinamento nas obras básicas. Senão, qual é o objetivo que eu tenho na encarnação? É só trocar de roupa? É só ser outra pessoa, com um corpo novo, enfim? Mas esse corpo novo, essa nova experiência nossa na carne, lembrando que a gente é um ser espiritual, tendo experiências na matéria, né, através das nossas encarnações, e a gente precisa disso para expiar as nossas faltas passadas, né, e as nossas provas também, nos colocar em xeque a nossa fé. A gente precisa disso, a gente ainda precisa da dor para crescer, por incrível que pareça. No limiar do século XXI, a gente ainda precisa da dor para aprender. Isso já não cabe mais entre nós, principalmente porque a gente já tem o conhecimento. Diferentemente dos irmãos de outros séculos atrás, eles não tinham esse conhecimento.
há muito vai ser cobrado muito que foi dado, quem foi dado. E nós recebemos muito. Então a gente tem que observar aquilo que ele está fazendo daqui para frente. Porque se existe uma regra fantástica é a de ação e reação. A gente compreendendo isso, a gente se torna mestres de si mesmo, porque a gente hoje decide para o futuro. O que vai acontecer comigo no futuro, ou nas próximas encarnações, eu estou decidindo agora. Se eu conseguir fazer 1/3 do que está escrito no livro dos Espíritos, no Evangelho, na Gênese, no livro dos médiuns e no céu e no inferno, bom, eu vou estar ganhando muito mais do que a maioria da população vai chegar ao final da vida e não vai ter conseguido. Né? Porque a gente chega com uma bagagem de outras encarnações que a gente não conseguiu resolver, e a ideia é que com a encarnação a gente consiga trabalhar alguns aspectos e consiga largar um pouco dessa carga que a gente tem. O problema é que, invariavelmente, no final da nossa encarnação, a gente está com essa bagagem mais cheia do que quando chegou. Né? E a gente fica profundamente decepcionado porque perdemos mais uma oportunidade de nos evoluirmos nós como seres humanos e fazer com que a humanidade evolua também. Porque cada decisão nossa, é aquela história do efeito borboleta, cada decisão nossa vai ter uma consequência futura. Isso é ação e reação. E aí vocês imaginem o seguinte, eu, sabendo que eu não posso depredar o meu ambiente, começo a desperdiçar tudo, meus recursos, enfim, que a Terra tem para me sustentar. E a espiritualidade, na lei da conservação, nos diz que a Terra é capaz de produzir o necessário para a nossa existência, desde que nós, com o necessário, nos contentemos. Ou seja, então entra aí já o aspecto de preservação do ambiente. Né? Desde que com o necessário nós nos contentássemos. E será que a gente realmente fica feliz com o necessário só, ou a gente quer mais? Ou a gente quer abarrotar a nossa casa de bens materiais e de muito poucos bens espirituais? Essa reflexão a gente tem que fazer. Lembrando que o espírita tem uma ferramenta que é fantástica, que é a reforma íntima. E isso tem que entrar na reforma íntima também. Será que eu estou sendo legal para o planeta? Será que... E olha só, não é só essa questão material, é a questão espiritual também. Porque Joana de Ângeles nos fala sobre a psicosfera. E como a gente pode poluir o nosso orbe de dentro para fora através da nossa psicosfera, que nada mais é do que a soma do que nós fazemos, do que nós pensamos e do que nós sentimos. Será que efetivamente eu estou colaborando para despoluir a atmosfera da Terra, a psicosfera da Terra? Que a psicosfera da Terra é a somatória de todas as psicosferas dos nossos habitantes. Será que eu estou fazendo isso? Será que ao final do dia eu posso fazer essa análise daquilo que eu fiz, daquilo que eu pensei, daquilo que eu senti, e chegar ao final do dia e dizer assim, hoje eu colaborei com a psicosfera da Terra, colaborei em despoluir essa atmosfera psíquica que permeia todos nós. É aí que a gente vive, nós vivemos dentro disso. Então a gente não pode ter dúvidas de que efetivamente nós, como espíritas, nós temos que vestir a camiseta da preservação ambiental. E nada mais justo que, já que se aproxima, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de junho, que a gente pense sobre isso, no mínimo pense sobre isso. Já deveríamos estar fazendo há muito tempo, desde que lemos as obras básicas. Porque se alguém quer se dizer espírita, no mínimo tem que ler as obras básicas. Volto a dizer. E no mínimo mais ainda, eu tenho que tentar colocar em prática aquilo que eu li. E a preservação, volto a dizer, é do DNA espírita. Isso faz parte da nossa caminhada evolutiva, preservar o nosso planeta. Porque quem não preservar, quem, enfim, não conseguir vibrar com o planeta em regeneração,
não vai mais reencarnar aqui. Ou até conseguir se recuperar disso, entender esse processo e ser inserido no processo, como os capelinos fizeram quando vieram para a Terra. Nós seremos os exilados da Terra, né? Então a gente tem que entender que não podemos confundir a destruição necessária com a destruição do ser humano. A destruição do ser humano não é necessária. Porque na lei da destruição, que também trata sobre o ambiente, eles dizem que a destruição é necessária para que as coisas evoluam mais rapidamente aí, né? Para que o orbe se regenere, se renove mais rapidamente. Mas são as necessárias. E mais, eles dizem também que foi perguntado por Kardec se sempre será necessária a destruição. E eles respondem uma coisa fantástica, que esses ensinamentos são simples, mas são difíceis colocar difícil em prática, porque eles dizem que quanto maior for evoluída a sociedade, menos nós vamos precisar das destruições necessárias, ou seja, das pandemias, dos terremotos, dos maremotos, da fome, da seca, das enchentes. Menos essas catástrofes vão acontecer, quanto mais evoluída for a sociedade. E por que nós não podemos evoluir com todo o conhecimento que temos hoje? Por quê? Por que a gente tem que parar e ficar estagnado e até, no caso do orbe, depredar o orbe e fazer com que se gaste mais recursos do que o necessário para a nossa existência? Se vocês imaginarem que existe uma ONG que se chama WWF, né, que mede a nossa pegada ecológica no planeta, que nada mais é do que aquilo que a gente deixa como pegada de bom e de ruim. E eles mediram os recursos naturais do planeta, e eles medem isso desde o início dos anos 70. No início dos anos 70, o ano fechava direitinho, os recursos, a gente gastava num ano aqueles recursos que eram destinados a uma pessoa durante um ano. Ok, ecologicamente correto. Só que, ao caminhar das décadas, nós chegamos a 2022 e hoje, mais ou menos por julho, a gente já esgota os recursos naturais do planeta para nós, para o nosso ano, né? Então, a partir de julho é o cheque expresso. A gente entra no cheque expresso, no cheque especial. E a gente está tirando de quem isso? Dos nossos filhos, dos nossos netos e de nós mesmos quando retornarem. Olha que atitude mais interessante isso. Nós estamos tirando os recursos que vamos precisar daqui uns 100, 150 anos, quando reencarnarmos aqui. Olha que interessante. E provavelmente a gente esteja escassez de matéria necessária para a nossa existência quando retornarmos aqui, por culpa e muito responsavelmente por nós mesmos, pelas nossas ações e por essa sociedade materialista que a gente criou. Por quê? Porque hoje a gente analisa as pessoas pelos que elas vestem, por onde moram, pelo aquilo que dirigem e não pelo aquilo que elas são. Então a gente criou, e a nossa obra, uma sociedade materialista. E a gente tem que mudar esse paradigma. A matéria é importante para nós, porque nós estamos na matéria e dependemos da matéria para sobreviver, mas o necessário. Não aquilo que é um desperdício, aquilo que é um supérfluo da nossa existência. Então, essa atitude ecológica é uma atitude espírita. E quem dera todo o centro espírita trabalhasse como SEAC trabalha o ambiente dentro das suas fileiras. Estaríamos muito melhor. Quando a gente começou nessa área, aí, mais ou menos em 2010, 2009, nós tivemos uma assessoria de um instituto aqui de Porto Alegre que trabalha com a preservação do ambiente. E a pessoa que foi conversar com a gente nos disse uma frase que eu achei muito interessante. E ela não era
espírita, não era, ela simplesmente era uma pessoa que trabalhava pela preservação do ambiente. Ela nos disse o seguinte, que o maior desejo dela é que os líderes espirituais dissessem para os seus fiéis que poluir é pecado. Claro que o espírita não tem pecado, mas tem aquele rabinho que a gente deixa para trás pelas nossas más ações e que a gente vai ter que resgatar no futuro. São os nossos débitos, né, pretéritos. Então, olha só que visão. A visão de que a religião poderia intervir na preservação do ambiente. E isso é muito legal. E se a gente entender isso e a gente colocar isso em prática, talvez o Espiritismo não tivesse, não pudesse estar muito mais adiante do que está. Mas esse movimento de preservação do ambiente dentro com o viés espírita, isso começou no Rio Grande do Sul. Começou dentro do Bezerra de Menezes, de Porto Alegre, e se espalhou para a Federação Espírita, e a Federação Espírita para todo o Rio Grande, e agora em nível nacional. Porque todas as regionais da FEB têm uma comissão de meio ambiente, que é uma excelente notícia. Isso quer dizer que a gente vai trabalhar o meio ambiente em nível nacional, que até então não tinha sido feito. Né? Por que não foi feito? Bom, não sei. Se foi por falta de vontade, foi por medo de enfrentar essas situações, por medo de falar alguma coisa que a sociedade não ia gostar que se falasse. Mas efetivamente estamos caminhando, claro que poderíamos estar mais adiantados, mas enfim, talvez não sejamos aquilo que deveríamos ser, mas com certeza já não somos mais o que éramos. Isso é evolução. Isso quer dizer que tem um monte de gente dentro do meio espírita que já está trabalhando com esse viés de conservação dentro das casas espíritas. A gente sabe que pontualmente no Brasil é uma que outra, assim, e são pontuais, né, em algum tipo de assunto, não são generalistas de preservação do ambiente. Né? Generalistas de preservação do ambiente são no Rio Grande do Sul. E graças a Deus agora acho que isso vai se espalhar para o Brasil e para o mundo, né? Porque na realidade a FEB também é uma bússola para o movimento espírita mundial também. A gente precisa trabalhar isso, sim, dentro dos nossos centros espíritas, para que a gente faça com que os nossos confrades entendam que isso é espiritismo. Isso são coisas que obrigatoriamente eu tenho que fazer como espírita. Isso são coisas que eu aprendo dentro dos centros espíritas, aprendo com a literatura espírita, e a gente sabe que o espírita, ele ensina pelo exemplo. Porque se eu declaro alguma coisa em nome do movimento espírita, eu tenho que fazer aquilo que eu estou declarando. Senão, qual é a credibilidade que eu vou ter dentro do meio? Se eu sou o primeiro a poluir, depois venho fazer palestra sobre preservação do ambiente. Então essas coisas a gente tem que parar, pensar e começar a colocar em prática, aproveitar que a gente tem um dia de reflexão sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, e está muito feliz, né, com essas iniciativas que as casas espíritas aqui do Rio Grande do Sul começam a ter, inclusive o SEAC, que já está há bastante tempo nessa tocada aí, né, desenvolvendo esse assunto dentro dos seus muros, né, e eu acho fantástico isso, e a gente tem que ser um irradiador desses conhecimentos, irradiador do espiritismo, e faz parte do espiritismo a preservação do meio ambiente. Então, agradecido e muito feliz de ter conversado com você sobre meio ambiente, né, e à disposição, sempre, né, para falar sobre isso e outros assuntos espíritas, né, porque fico muito feliz com a oportunidade de um trabalho na Seara do Bem. Então, gente, muito obrigado, um beijão para todos, fiquem com Deus, e nunca se esqueçam que preservar o ambiente é espírita e nossa obrigação. Um abração e fiquem com Deus.